Nessa semana, lemos a Parashá Be'alotcha. O nome parece um nome complicado, mas o nome ele significa quando você fizer subir. A Parashá ela começa falando sobre a escolha do Aron HaKohen como responsável pelo acendimento da menorá. Então, quando você fizer subir o fogo da menorá, esse foi o comando que Deus está dando para Aron HaKohen no acendimento da menorá. Da linguagem Be'alotcha, o Rashi aprende duas lições. Primeiro, que quando o Cohen ele vai acender a menorá, ele tem que ficar segurando o fogo, a fonte de fogo, em cima da menorá, até que ele perceba que a menorá ela já está conseguindo queimar sozinha, sem a ajuda desse fogo externo. Então esse é o primeiro ensinamento. E o segundo ensinamento, apesar da menorá ela não ter uma altura tão grande, o Aron, para ele poder acender a menorá, ele tem que subir em alguns degraus e acender lá de cima. Be'alotcha, quando você fizer subir, então até literalmente, quando o Aron subir para fazer o acendimento dessa menorá. Os nossos sábios falam que o acendimento da menorá, ele é um sinal, é um remes, é uma dica sobre o Chinuch Yeladim, a educação que a gente tem que dar para os nossos filhos. E dessas duas explicações do Rashi, a gente aprende duas coisas muito importantes, tanto para os pais quanto para os professores que lidam com crianças. O primeiro ensinamento está falando sobre segurar a fonte do fogo até que o fogo da menorá ele já queime sozinho. Então isso significa que não adianta só ensinar mecanicamente um aluno ou ensinar mecanicamente um filho. Quando você quer transmitir alguma coisa e você quer que isso continue para as futuras gerações, ensina com amor. Você tem que ficar o tempo suficiente com a criança para que a criança entenda e ela queira buscar cada vez mais conhecimento e cada vez mais crescimento por si só. Então a gente tem que estar de olho nas crianças para sempre estar acompanhando elas, sempre estar dando o apoio para elas, mas acima de tudo, está transmitindo para elas a vontade de crescer por si só. O outro ensinamento que o Aron tem que subir para acender a menorá. Por que ele tinha que subir, se na verdade ele poderia acender lá de baixo mesmo? Quando a gente acende de baixo, você não consegue ver o que tem dentro da menorá. Como a menorá era acendida todos os dias, uma das coisas principais que tem para acender no novo dia era o Aron ele subir e ele olhar aquela menorá por cima. E ele olha se ficou óleo velho, se ficou pavio queimado, porque se simplesmente ele colocar mais óleo e acender, não vai ser um fogo tão puro quanto seria se ele fizesse a limpeza da menorá. Então quer dizer, o Aron tem que subir, olhar como que está a menorá, limpar todos os resíduos e coisas que vão atrapalhar o fogo de queimar corretamente, e aí sim ele pode acender a menorá. Isso também vale para o Hinur, para a educação dos nossos filhos, para a educação dos nossos alunos. Sempre tenta olhar o aluno por cima, quer dizer, olhar para dentro dele. Não adianta só a gente ficar brigando, ter um filho que não se comporta, ou ter um aluno com dificuldades. A gente tem que olhar o que tem dentro dele. Às vezes a criança está passando por um momento difícil, às vezes um aluno está com problemas em casa, às vezes um filho está com ciúmes que nasceu um irmãozinho. Tem que entender a criança, tem que olhar a cabeça dela, ajudar ela a tirar esse lado negativo, que são as impurezas da menorá, são os nossos traços de caráter negativos, e depois disso a gente tentar acender essa criança para ela poder ter o seu fogo próprio. Conta uma vez uma história de um professor que ele chegou na sala de aula. Isso aconteceu há muito tempo atrás, quando as crianças ainda usavam canetas tinteiro. E ele percebeu que uma das crianças, ela chegou na sala de aula e ela ficou desesperada que a tinta dela tinha acabado. E ela virou para o amiguinho do lado e perguntou: olha, você pode me emprestar um pouco de tinta? E o amiguinho falou: não posso emprestar. Ele falou: não, só um pouquinho, só para eu anotar, eu não perder a aula. E o amiguinho continuou se recusando e não emprestou. O professor assistiu tudo isso em silêncio. Quando ele começou a aula, ele estava começando a alfabetizar os alunos, e aí ele chamou justamente aquele aluno egoísta, que não queria emprestar, chamou ele na lousa, desenhou a letra Aleph, e perguntou: que letra é essa?
O menino olhou e falou, essa é a letra Aleph. O professor respondeu, não, essa é a letra que ensina que quando um amigo precisa de ajuda, a gente ajuda ele. Depois o professor fez a letra Beit e perguntou, que letra é essa? E o menino respondeu, essa é a letra Beit. E o professor falou, errado de novo. Essa é a letra que ensina pra gente que quando um amigo precisa de ajuda, a gente ajuda ele. O professor fez isso com esse aluno do Aleph até o Taf. Ele terminou o alfabeto com o menino ensinando que a letra mais importante é a letra que ensina que quando alguém precisa de ajuda, você ajuda essa pessoa. Então o professor e principalmente os pais tem que estar sempre de olho na educação dos seus filhos e com o coração aberto para entender as dificuldades de cada criança e saber acender a luz dela para dar para ela essa vontade dela continuar o crescimento por si só. Shabbat Shalom.